O Brasil se manifestou sobre os ataques dos Estados Unidos e Israel ao Irã, condenando a ofensiva. E hoje o país do Oriente Médio agradeceu o apoio. A gente vai então agora até Brasília para falar com a repórter Gabriela Milanese, que tem mais detalhes sobre o posicionamento do Brasil nesse conflito. Olá, Gabriela, uma boa noite para você. Qual tem sido então o discurso do governo sobre a guerra? Oi, Renata, boa noite para você, para o Gustavo e para quem nos acompanha. Olha, o governo brasileiro já dá para adiantar, teme a escalada das tensões internacionais envolvendo toda essa questão, inclusive o possível adiamento do encontro de Lula com Donald Trump, que ocorreria nesse mês para tratar de acordos comerciais, incluindo o tarifaço. Durante esse final de semana, o Ministério das Relações Exteriores já havia emitido 2 notas, uma delas, inclusive, passando orientações para os brasileiros que estão no Oriente Médio. A ANAC também se manifestou durante o final de semana, falando sobre os cancelamentos de voos e qual era a situação, desses passageiros que iriam para lá nesse momento. Já adianto aqui, fazendo um parêntese rapidinho, é que para quem tem viagem marcada para o Oriente Médio, pelo menos por agora, deve entrar em contato com as suas empresas aéreas, para fazer esse cancelamento. E para quem, por algum motivo, já estava nos aeroportos, tem uma resolução, a resolução 400, que trata desses casos. E aí sim, nesses casos, os passageiros, se não foram ressarcidos, se não tiveram ali hotel, alimentação, também devem procurar as empresas aéreas para pedir esse ressarcimento desses valores que foram gastos. Mas agora sobre a questão das manifestações do Brasil. O presidente Lula tem evitado falar sobre esse assunto diretamente, aliás, sobre o conflito. Mas o governo, como eu comecei falando, teme que a situação agrave as tensões internacionais, porque nesse mês tem esse encontro marcado entre Lula e Donald Trump, que, em tese, ainda está marcado para acontecer no mês de março e que pode ser adiado se a situação escalar ainda mais. Hoje pela manhã, o presidente conversou por telefone com o assessor especial da presidência, Celso Amorim, sobre os desdobramentos do conflito entre os Estados Unidos e o Irã. Além disso, Mauro Vieira, o ministro das Relações Exteriores, também falou com o presidente durante todo o final de semana. O receio do Planalto é com a escalada das tensões internacionais. Inicialmente, pelo menos até agora, o governo brasileiro vai deixar que a diplomacia trate do conflito sem expor o presidente Lula, sem que ele trate diretamente do tema, seja falando em entrevistas ou pelas redes sociais. Há receio de que algum movimento por parte do presidente propriamente dito, ou do governo, prejudique essa reunião com o presidente Trump, prevista para o mês de março, mas que ainda não tem data marcada. No encontro, que ainda deve acontecer, Lula pretende fazer um apelo pelo diálogo entre os Estados Unidos e o Irã. O governo também monitora com apreensão o aumento da cotação internacional do petróleo, que também é um tema de interesse do Brasil. Além disso, também hoje, o ministro Mauro Vieira telefonou para o chanceler dos Emirados Árabes Unidos. Os dois falaram sobre o fechamento do espaço aéreo na zona de conflito e o impacto disso para os brasileiros que estão na região. Quem também falou sobre o assunto é o ministro da Defesa, que disse acreditar que esse tipo de conflito é permanente. José Múcio defendeu mais investimento nas Forças Armadas. Então, o que acontece na prática é que os ministros de Lula estão se manifestando na medida do possível, então o ministro das Relações Internacionais, também o ministro da Defesa, e Lula até então segue blindado, não está se manifestando diretamente sobre o tema, pelo menos por enquanto. E o motivo é um só, ele quer que essa reunião com Donald Trump, que está marcada para acontecer em março, ele quer que esse encontro não seja desmarcado. Porque, como eu já falei várias vezes aqui, nós estamos em um ano eleitoral, tem eleição presidencial no mês de outubro, e é importante que até lá
essa questão do tarifaço esteja resolvida para as eleições aqui no Brasil. Se esse encontro vai acontecer ou não, a gente ainda não sabe, porque é um momento de tensão internacional, principalmente quando a gente fala dos Estados Unidos. E é claro que a gente vai continuar acompanhando aí os desdobramentos. A reunião, por enquanto, está marcada, mas é bem possível que ela não aconteça pelo menos no mês de março. Volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Gabriela. Obrigado pelas informações, uma ótima noite e até amanhã.